Pensa só numa coisa. 300 anos antes da gente ter computador, alguém resolve construir uma calculadora. Não um ábaco, sabe? Uma máquina mesmo, com engrenagens, mostradores. E não para por aí. Essa mesma pessoa, para resolver uma aposta entre amigos, vai lá e cria, do zero, um ramo inteiramente novo da matemática. Esse era Blaise Pascal. E o mais impressionante para mim é a contradição. A gente está falando de um homem que viveu com dor física, tipo, o tempo todo. Morreu com 39 anos. E mesmo assim, o legado dele está em tudo. A unidade de pressão, o Pascal, que a gente usa para calibrar pneu de carro, é dele. A teoria de risco na economia global. Também. Ele era esse gênio atormentado tentando usar a lógica para calcular o quê? O que não dá para calcular. Exatamente. E essa é a nossa análise de hoje. Baseada num vídeo bem detalhado sobre a vida e a obra dele, a gente vai mergulhar na mente de Blaise Pascal para entender não só o que ele fez, mas assim, como uma pessoa consegue ser um pioneiro da computação e, ao mesmo tempo, um filósofo místico que apostou tudo na existência de Deus. Vamos lá. Tudo começa em 19 de junho de 1623, lá em Clermont, na França. A vida dele já tem um baque logo no início, né? A mãe morre quando ele tem só 3 anos. Isso. E o pai, Etienne Pascal, que era um matemático e funcionário público respeitado, pega os filhos, se muda para Paris e toma uma decisão bem incomum sobre a educação do Blaise. Muito incomum, extremamente. Etienne decide educar o filho em casa, mas com uma regra, assim, bizarra. Nada de matemática antes dos 15 anos. Ele escondeu todos os livros sobre o assunto. Peraí, o pai, que era matemático... Exato. Esconde os livros de matemática. Qual era a lógica? Ele achava que o filho ia virar o quê? Um obcecado por números? É totalmente contraintuitivo, né? A ideia talvez fosse criar uma base sólida de latim, grego, primeiro. Mas o que aconteceu foi o maior caso de psicologia reversa da história. Porque a proibição só aguçou a curiosidade dele. Totalmente. Aos 12 anos, trancado no quarto, Blaise começou a estudar geometria por conta própria. Secretamente. E não era um estudo qualquer. Ele ia desenhando figuras no chão com carvão e, sozinho, ele redescobriu um pilar da geometria, que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Nossa. Sozinho com 12 anos. E o pai, quando descobriu essa desobediência intelectual toda... Aí vem a virada. Um dia, Etienne entra no quarto e vê o filho naquilo. Mas em vez de uma bronca, ele fica chocado, começa a chorar, sabe? Ele percebeu na hora a genialidade do garoto. E a proibição acabou, imagino. Naquele mesmo instante, ele deu uma cópia de Os Elementos de Euclides para o Blaise e basicamente disse, vai fundo. O gênio tinha saído da garrafa. E ele não perdeu tempo, com 14 anos já estava nas reuniões de Marinho Mercier. E isso não era um clubinho de estudos, né? Era o ponto de encontro da elite intelectual da Europa. Era tipo os vingadores da ciência da época. E com 16 anos ele chega lá e apresenta o quê? Uma única folha de papel. Uma folha? Uma folha. Nela tinha uma série de teoremas de geometria projetiva, incluindo o que ficou conhecido como o hexágono místico. Simplificando, ele descobriu uma propriedade incrível sobre formas de 6 lados desenhadas dentro de um cone. Com 16 anos, ele já era colega dos maiores matemáticos da Europa. Logo depois disso, a família se muda de novo para Rouen, onde o pai vira coletor de impostos, e esse trabalho era... brutal. Cálculos sem fim, repetitivos, exaustivos. E aí o Pascal, vendo o pai cansado, tem uma ideia que, para a época, era ficção científica pura. Construiu uma máquina para fazer os cálculos. Exato. Pensa na ambição disso no século XVII. Não era melhorar um ábaco, era mecanizar o pensamento aritmético. O resultado foi a Pascalina. Que é considerada a primeira calculadora digital, certo? A primeira digital e a segunda mecânica da história. E o desafio era muito maior do que parece, porque a moeda francesa da época era um caos. Ah, é verdade. Não era um sistema decimal simples. De jeito nenhum. Uma libra tinha 20 sóis, e um sol tinha 12 deniers. Isso significa que a máquina precisava ter engrenagens que viravam no 12, outras que viravam no 20.
A complexidade mecânica para lidar com isso era gigantesca. Ninguém tinha resolvido isso de forma robusta antes. Então ele cria essa invenção revolucionária, super à frente do tempo, e o resultado comercial foi? Um fracasso retumbante. Ele produziu uns 50 protótipos, mas vendeu pouquíssimos. A produção parou. Mas por quê? Se era tão genial, por que não vendeu? Era cara demais. Era cara, era complexa de usar, e aqui está a lição atemporal. Ele resolveu o problema técnico, mas não o problema humano. Os contadores da época provavelmente viram a máquina como uma ameaça ao emprego deles. Foi um dos primeiros exemplos na história de que a melhor tecnologia não vence se não se encaixar no ecossistema social e econômico. Essa ideia de que a lógica pura tem seus limites. Parece um bom gancho para a próxima fase da vida dele. O ano é 1646. E tudo muda de novo. O pai dele sofre um acidente, cai no gelo, desloca o quadril. Na época, isso significava meses de cama. E quem cuidou dele foram 2 irmãos de um movimento religioso chamado jansenismo. Jansenismo? Esse nome sempre aparece na biografia dele. O que eles defendiam exatamente? De forma bem simples, era uma corrente mais austera do catolicismo. Eles focavam muito na ideia do pecado original, da corrupção humana e da necessidade total da graça de Deus para a salvação. Uma visão bem mais rigorosa que a dos jesuítas, por exemplo. E essa convivência diária? Causou uma conversão religiosa profunda em Pascal. Ele mergulhou naquilo. Mas ele não largou a ciência, né? Parece que as duas coisas corriam em paralelo. Exatamente. É fascinante. Na mesma época em que ele está imerso em teologia, ele começa os experimentos sobre pressão atmosférica e o vácuo. E ele estava convencido de que o vácuo existia, uma ideia que muitos cientistas, tipo o René Descartes, odiavam. E eles chegaram a se encontrar, né? O encontro de 2 gigantes. Sim, e foi um choque de egos. Discutiram sobre o vácuo, Descartes não se convenceu e depois escreveu uma carta dizendo, com sarcasmo, que Pascal tinha muito vácuo na cabeça. Nossa, que pesado. Mas Pascal provou que estava certo. Em 1648, ele coordenou aquele experimento famoso de levar um barômetro para o topo de uma montanha, o Puy de Dôme. A coluna de mercúrio desceu, provando que a pressão do ar diminuía com a altitude, e por dedução, que acima da atmosfera só podia haver o vácuo. E depois que o pai morre, em 1651, ele tem um último grande surto de produção científica. Um surto monumental. Ele escreve o Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos, onde ele estabelece a lei de Pascal. É o princípio dos freios hidráulicos, das prensas. Ele basicamente escreveu o manual de regras da hidrostática. E, ao mesmo tempo, ele volta para a matemática pura com o triângulo de Pascal? Isso. E o trabalho dele sobre o triângulo foi o mais importante já feito sobre o tema. Foi que ajudou a Isaac Newton, mais tarde, a descobrir o teorema binomial. Mas a contribuição mais famosa talvez tenha nascido de algo muito mais casual. Umas cartas trocadas com o amigo Pierre de Fermat para resolver um problema de jogo de azar. É incrível, né? Toda a teoria da probabilidade que hoje sustenta o mercado de seguros, a bolsa de valores, tudo nasceu de 5 cartas trocadas sobre apostas. E que problemas eram esses? Eram 2, principalmente. O primeiro, quantas vezes você precisa jogar 2 dados para ter uma boa chance de tirar um duplo 6? Certo. E o segundo, mais complexo, o problema dos pontos. Imagine um jogo que é interrompido no meio, como dividir o prêmio de forma justa com base nas chances que cada um tinha de ganhar. E ao resolverem isso, eles criaram a primeira forma matemática de medir a incerteza. Eles transformaram o acaso em algo calculável. E o mais impressionante é que, durante essa troca de cartas, a saúde dele estava péssima. Numa carta ele escreve: embora ainda esteja acamado, recebi sua carta ontem à noite. Nem a doença parava aquela mente. E então, no auge da capacidade intelectual dele, em outubro de 1654, acontece algo que muda tudo de vez. Muda tudo. A cena é dramática, ele está numa carruagem atravessando uma ponte sobre o rio Sena. De repente, os cavalos se assustam, disparam e caem da ponte. Meu Deus! A carruagem fica ali pendurada na beirada, balançando sobre o rio, e Pascal estava dentro. Ele escapa sem nenhum ferimento físico. Mas o psicológico?
Olhar para a morte de tão perto deve ter reorganizado a mente dele. Com certeza. O trauma foi imenso, ele viu o abismo, literalmente, e pouco tempo depois, na noite de 23 de novembro, ele tem uma segunda experiência religiosa, uma visão mística avassaladora. E ele anotou isso, né? Sim, num pedaço de pergaminho que ele costurou no forro do casaco e carregou com ele até morrer, ele escreveu: Fogo, Deus de Abrão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, não o dos filósofos e dos sábios. A partir dali, a ciência ficou em segundo plano. Então, a última fase da vida dele é dedicada quase que totalmente à filosofia e à religião. Ele se liga ao mosteiro de Port Royal. Isso. E publica As Cartas Provinciais, uma defesa anônima e brilhante de um amigo jansenista. Mas o projeto mais pessoal dele foram os pensamentos, os pensées. Que não era um livro pronto, né? Eram mais anotações. Exatamente. Fragmentos, reflexões sobre a miséria e a grandeza do homem, sobre a fé. Ele queria organizar tudo numa grande apologia da religião cristã. Mas morreu antes. E é ali que a gente encontra o argumento mais famoso dele, a aposta de Pascal. A famosa aposta. Como ela funciona na prática? O brilhantismo é que ele muda o foco. Ele não tenta provar que Deus existe. Ele diz: a razão não consegue decidir isso, então você é obrigado a apostar. É um problema de teoria da decisão. Certo, então, quais são as opções? Simples. Se você aposta que Deus existe, e ele realmente existe, seu ganho é infinito, a salvação. Se ele não existe, você não perde quase nada. Agora, se você aposta que Deus não existe e ele existe, sua perda é infinita, a danação eterna. Exato. Então, usando a lógica da probabilidade que ele mesmo criou, a única aposta racional é viver como se Deus existisse. É um argumento muito pragmático, quase frio, mas mesmo nesse período, a ciência ainda deu um último suspiro, né? Um último e brilhante suspiro. Em 1658, com uma dor de dente terrível, sem conseguir dormir, ele se distrai resolvendo um problema matemático super difícil sobre a curva cicloide. Em 8 dias, ele resolveu coisas que os maiores matemáticos da época não conseguiam. Foi a despedida dele da ciência. Os últimos anos foram de dor e caridade. Ele vendeu seus bens, viveu de forma simples. Morreu muito jovem, aos 39 anos. A autópsia revelou um tumor no estômago que se espalhou para o cérebro. E as descrições que temos dele pintam um retrato complexo. Fisicamente frágil, mas com uma voz alta, modos às vezes autoritários. Um perfeccionista, mas que buscava a humildade. Uma avaliação da época diz que ele se sentia constrangido pela própria abundância de seus talentos. Era um gênio em tantas frentes. Talvez a citação mais famosa dele seja a que melhor resume essa tensão interna. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele viveu tentando reconciliar a precisão dos números com os mistérios da alma. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Quando a gente olha para uma vida que foi da lógica de uma calculadora para a aposta fervorosa na fé, fica a questão. Numa mente como a de Pascal, onde exatamente termina o matemático e começa o filósofo? E qual dessas facetas nos dá as melhores ferramentas para navegar a complexidade da nossa própria existência?